derrama renovo em meu coração. Molda-me, eu sou só o barro, tu és o oleiro, estou em tuas mãos. Enquanto me refaz eu adoro, enquanto me cura eu adoro, estou no processo e novo serei. Enquanto me livra eu adoro. Oi, som. Sai da caixa. É esse, né? Já vou. É o 6. Vai. Quebra-me e faça de novo, derrama renovo em meu coração. Molda-me, eu sou só o barro, tu és o oleiro, estou em tuas mãos. Enquanto me refaz eu adoro, enquanto me cura eu adoro, estou no processo e novo serei. Enquanto me livra eu adoro, enquanto me restaura eu adoro. Faz a Na hora de cantar não precisa ir para aí para frente, não precisa. Vai com o microfone? Evandro, você fica atento aqui. Você fica atento aí. Oi, som. Ei.
Oi, som. Nós gostaríamos de saudar todos os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvamos a Deus por essa oportunidade, mais um domingo em que nós estamos na sua casa. Felizes, né, por estarmos podendo cultuá-lo, por poder louvar o seu santo nome. E nessa manhã que você possa estar se desligando um pouco de tudo que está ao redor, né, de todas as coisas que nos distraem, que você possa estar com sua mente e seu coração conectado aqui conosco, aonde nós estivermos reunidos virtualmente, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um que está aí no seu lar, na sua sala, no seu quarto, ouvindo e participando juntamente conosco. Irmãos, eu convido os irmãos a estarem pegando as suas Bíblias, né, a sua revista que esteja aí perto de você, né, que você possa estar juntamente conosco abrindo as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos estar lendo do versículo 3 ao versículo 7. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, do 3 ao 7. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Embora passemos por várias tribulações, por várias provações, nós temos a certeza de que louvor, honra e glória serão revelados quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. E nós louvamos ao Senhor por esta rica e preciosa palavra. Vamos convidar os irmãos a estarem orando nesse momento. Feche os seus olhos aí onde você estiver, na sua casa, e vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Louvamos, Senhor, pelas tuas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada dia, Senhor, e pela tua bondade, Senhor, que nos sustenta e nos trouxe até aqui, Senhor. Muito obrigada pela tua igreja, Senhor, reunida neste momento, de forma virtual, mas o Senhor está presente em cada um de nós, e nós louvamos a ti por isso, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, em cada lar que nesse momento está conectado conosco, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando e abrindo nossas mentes e nossos corações para a tua palavra, para tudo o que será feito, falado, dito aqui nesta manhã, Senhor. Abençoa a vida de cada irmão, de cada lar, de cada pessoa, Senhor, que está ouvindo essa live, Pai. Abençoa as nossas vidas, ser com a preletora dessa manhã, Senhor, ser com os louvores, Senhor, com todos que farão parte deste culto a Ti.
Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, o pastor Edinaldo vai estar louvando ao Senhor com 2 hinos dos Salmos e Hinos. Saudamos, irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu santo nome. Nós queremos, nesse momento, convidar todos para estarmos louvando ao Senhor juntamente conosco, aí em sua residência, né? Na sua sala, no seu quarto, onde você estiver, abra a sua boca, louve ao Senhor conosco. Nós vamos louvar com o hino 65, Grandioso És Tu, né, para iniciarmos, de número 65, bastante conhecido, os Salmos e Hinos, a nossa coletânea, Salmos e Hinos de número 65, Grandioso És Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor meu coração, que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, meu coração, que nele tu ganhaste, afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração, que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu,
grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, oh, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos continuar, meus irmãos, louvando ao Senhor com o hino 344. Fala minha alma ao Cristo, fala-me com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador. 344 da nossa coletânea Salmos e Hinos. Mais uma vez, quero louvar, juntamente com você que está aí, em sua casa. Fala minha alma ao Cristo. Fala minha alma ao Cristo, fala-me com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador. Faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, Salvador. Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me orientação, concede-me alegria e gozo em oração. Faze-me consagrado, muito pronto a trabalhar, para do reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero
louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Fale-me ouvir bem manso, murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Que o Senhor esteja falando conosco, assim como Ele sempre falou, né? Fala minha alma, ó Cristo. Irmãos, vamos estar lendo mais uma vez uma passagem da Escritura, dessa vez em Atos, capítulo 2. Eu convido você a novamente abrir sua Bíblia. Em Atos, capítulo 2, nós vamos estar lendo do 42 ao 47. Atos 2, do 42 ao 47. Vamos estar lendo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que algum tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém, irmãos? E nós vemos aqui o papel social da igreja também, além de espiritual, mas que nós possamos estar a cada dia nos despertando para o papel social e de grande influência que a igreja exerce na sociedade. Nós possamos estar distribuindo também, juntamente como a igreja antigamente, né, a igreja primitiva fazia, que nós possamos estar vendo as necessidades das pessoas. E nesse momento eu convido o presbítero Adomã, que vai estar trazendo um momento de louvor nesta manhã. Eu também quero saudar os amados irmãos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer que é muito grande a alegria de estarmos aqui mais uma vez na presença de Deus, na presença dos irmãos, para louvar o nome do Senhor. E eu quero, antes de tudo, hoje, parabenizar também a minha esposa Deusiane, que está fazendo aniversário nesta data, que Deus conceda muitos anos de vida para ela. Nós temos a certeza que Deus está aqui neste lugar, tão certo como o ar que nós respiramos. Vamos louvar a Deus com esse corinho? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia,
certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Eu sei que Deus está aqui, pois sua presença sinto. Você também pode sentir, é só louvar o nome do Senhor Jesus. É só louvar o nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos um hino no nosso cenário que diz que nós somos forasteiros aqui. Na realidade, a nossa pátria verdadeira não é esta. A nossa pátria verdadeira é o céu. Por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque outras coisas Deus nos concederá, com certeza. Vamos louvar a Deus com esse hino. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, anunciando vou, embaixador por Deus, do reino de além céus, venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus. Reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus. Reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais alvo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção perenal do bom descanso além. Ali podeis gozar prazer que não tem par. Venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus. Reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Amém? Meus amados, um dia nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor, mas no outro dia, Jesus, o Filho de Deus, Ele estendeu as suas mãos para nós, e é por isso que nós louvamos assim. A minha alma andava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus enviou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim.
Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois por ele eu fui liberto do perigo e do mal, quando ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, quando ele estendeu a sua mão para mim. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Amém, irmãos. Nesse momento nós vamos estar ouvindo, né, mais da palavra do Senhor, estudando, né, nossa 11ª lição, continuando, na verdade, né, a estudar sobre a relevância da igreja. Que os irmãos possam estar atentos e louvando ao Senhor, e atentos ao que Deus está falando nessa manhã para a igreja do Senhor. Amém. A graça e a paz a você que nos escuta, a você que está aqui conosco, a equipe de audiovisual. Nós temos agora uma equipe audiovisual muito chique. O pessoal do louvor, que Deus nos abençoe. Você que está em casa, separe esse tempo, louve ao Senhor, aprenda mais a palavra dele, que é suficiente para nos instruir, nos transformar e nos fazer viver aquilo que ele tem para as nossas vidas. Amém? Nós vamos estar dando continuidade à nossa lição de número 11. Se você tem aí sua revista, abra. Vamos estar fazendo, então, um apanhado do que foi visto na semana passada. E, à medida que nós estivermos falando, se você tiver alguma curiosidade, alguma questão, você coloca aí nos comentários, tem onde comentar. Nossa equipe de assuntos teológicos, né, que é nosso pastor que está aqui, ou as meninas também, se quiserem estar falando, a gente vai tentar sanar essas dúvidas. A ideia é que você consiga interagir também e tirar as suas dúvidas. Como falamos na semana passada, o nosso objetivo não é jamais lhe encher de conteúdo ou lhe fazer conhecer novas histórias. Isso nós conseguimos por meio de tantos outros canais. O nosso objetivo é instruir a igreja para a edificação do povo de Deus. Então, portanto, fique à vontade. Fazendo, então, um apanhado do que vimos na semana passada, estamos vendo a importância da igreja institucional, ou seja, a igreja na forma que temos hoje, organizada, com hierarquia, com regras de funcionamento, a igreja como se conhece. E o objetivo de estarmos estudando a importância é porque a nossa revista, essa aqui, falando acerca do movimento dos desigrejados, né? Uma das afirmações dos desigrejados é a questão da igreja não ter uma importância ou não ter mais uma relevância.
utilizando-se assim de algumas afirmações, e no decorrer dos dias nós fomos vendo algumas afirmações sobre a igreja e sobre esse movimento. E hoje, já quase encerrando a revista, faltam 2 lições após essa, nós estamos falando da importância dessa instituição. Falamos do legado social, falamos do legado educacional, falamos, então, do legado agora teológico, que é nossa revista, ela se atém a isso. E entre esses legados aí, nós vemos o primeiro, que foi a instituição do credo apostólico, aquele lá que a gente não costuma ler com tanta frequência, porque acha que ele tem a ver com uma outra religião, e não tem. O credo apostólico, ele é criado ali nos primeiros anos do cristianismo, com o intuito de resumir a doutrina, no intuito de resumir aquilo que a igreja estava crendo, porque no começo do cristianismo organizado, ali após a subida do Senhor Jesus, após o período apostólico, uma série de movimentos teológicos e filosóficos estavam surgindo. E esses movimentos, eles acabavam por perturbar a igreja, por perturbar as verdades que a igreja defendia. Então, ela se junta à igreja como instituição. Eu quero que você tenha isso bem claro na sua mente. Não foi ideia de uma única pessoa, não foi a ideia de um único movimento, mas foi a igreja como instituição do Senhor que se levanta e organiza o credo para que possa haver uma regra, um crivo para determinar o que essa igreja acredita, em contrapartida, o que as heresias pregavam naquele momento. Vimos, então, um segundo legado, que foi a questão dos concílios ecumênicos, e aí nós vimos que essa questão de ecumênicos não tem a ver com junção de religiões, mas tem a ver com junção de bispos, de lideranças da igreja. E vimos, então, as decisões contra as heresias que haviam nesse tempo. Heresias como o gnosticismo, que era uma corrente filosófica, que temos até hoje. Heresias como, por exemplo, a ideia de que haviam 2 deuses, e tantas outras, né? Heresias contra a própria pessoa de Cristo, afirmando que Cristo é o Senhor, mas não era humano, ou afirmando que Cristo era humano, mas não divino. E a igreja se levanta em reuniões, em concílios, para então definir, ou para então defender a igreja dessas falsas afirmações. Vou pedir licença só um pouquinho para pedir para as meninas de ligarem o ar-condicionado, que a minha voz vai faltando à medida que eu vou sentindo frio, viu? Por algum motivo. Então, ao vivo tem dessas coisas. Amém. E aí, então, hoje, nós vamos entrar na igreja institucional e a oficialização do cânon do Novo Testamento. Quando nós olhamos a história da igreja, a construção da igreja como se tem hoje, com a Bíblia, com todos os documentos teológicos que se tem hoje, ela levou alguns anos para acontecer. Ela levou algum tempo para que pudesse se organizar de forma que se tornasse sistemática, que se tornasse mais fácil para compreensão por parte da igreja. E o Novo Testamento não se tinha do jeito que se tem hoje. Hoje você tem uma Bíblia aí na sua casa, provavelmente. Se você não tiver, pode botar aí nos comentários também, para que nós possamos abençoar a sua vida com uma. E o cânon ainda não existia. Esse cânon aqui é o conjunto de livros que hoje nós conhecemos como Novo Testamento. Né? Aí Mateus até Apocalipse. A palavra, inicialmente, tinha a ver com régua, tinha a ver com crivo, algo para medir a retidão de alguma coisa. Posteriormente, ela é usada para determinar o crivo quais eram os livros que seriam, então, canônicos, quais eram os livros que seriam, então, tidos como inspirados. É válido dizer aí que não é que a igreja tenha determinado quais eram os livros que tinham ou não a palavra de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas a igreja,
por meio de alguns pontos, por meio de alguns estudos, determinou não, mas reconheceu quais eram esses livros inspirados. E aí, como nós estávamos falando, no início da igreja, ali primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até hoje a gente tem, havia uma quantidade enorme de escritos. Se você já estudou a história da igreja, licença. Se você já estudou a história da igreja, você vai ver que há uma quantidade de escritos enorme. Nós temos, por exemplo, a carta de Pseudo Barnabé, que dizem que foi escrita por Barnabé, companheiro de Paulo. No entanto, posteriormente, essa afirmação é descredibilizada. Nós temos algumas outras cartas dignas de serem lidas, obviamente, como a carta de Clemente a Roma. Mas o que é que transformava, o que é que colocava um escrito daquele tempo como palavra inspirada pelo Senhor para a sua igreja? E aí a igreja ela não decide, mas ela então reconhece. E havia, como eu tinha falado, alguns crivos. O primeiro dele, para que um livro fosse tido como um livro canônico, ele precisava ser reconhecido pela igreja no geral. E aí note você que ser reconhecido pela igreja no geral, nós estamos falando de igreja universal, igreja institucional. Nós não estamos falando de um determinado grupo. Para que um livro fosse reconhecido como livro canônico, como livro inspirado, era necessário que esse livro circulasse por meio das outras igrejas e, diante das outras igrejas, fosse tido como palavra de Deus. Então, esse é o primeiro crivo. A igreja devia reconhecer. E por que a igreja devia reconhecer? Porque se não fosse a igreja que tinha feito lá o crivo do credo apostólico, qualquer pessoa com simpatia, qualquer pessoa com uma boa eloquência, poderia dizer, olha, não, esse livro aqui é verdadeiro e esse não. Ah, não, esse livro eu quero que esteja, como aconteceu com Marcião. Nós falamos de Marcião na semana passada. Marcião era alguém que não estava muito bem com o que acontecia na igreja, não concordava, e ele então funda o seu próprio pensamento, e ele vai dizer o seguinte, olha, existem dois deuses, um Deus bom e um Deus demiurgo, que é um Deus maldoso, um Deus que quer sacrifícios, o Deus do Antigo Testamento. E ele começa a fazer o seu cânon dizendo o seguinte, eu, Marcião, quero que apenas algumas cartas de Paulo façam parte. E a igreja, para responder, diz, não, quem determina ou quem reconhece isso não pode ser apenas um movimento. É necessário que a igreja, com a autoridade que foi instituída do céu, faça isso. Por isso, então, era necessário que a igreja reconhecesse a autoridade desse livro. Um segundo critério para que o livro fosse reconhecido como canônico, ele precisava ser de autoria apostólica ou discipular. Ou seja, trazendo aqui para as nossas palavras, esse livro precisava ter sido escrito por um apóstolo ou por alguém ali do círculo dos apóstolos. E por que esse crivo? Por que a igreja estabelece esse crivo na hora de reconhecer um livro como canônico ou como não canônico? Porque, nessa época, várias pessoas se levantavam dizendo, eu conheço a verdade. A verdade é segundo a minha própria tradição. Montano, ele dizia o seguinte, que inspirado era ele, que ele era a encarnação do Espírito Santo, e por isso as suas profecias eram verdadeiras. E isso era preocupante, porque imagine você se toda a verdade do Evangelho dependesse simplesmente de algum homem que se coloca na posição de Deus. Em resposta a isso, a igreja diz, olha, é necessário que esse livro tenha sido de autoria dos apóstolos pela proximidade com o Senhor, pela convivência com o Senhor e porque a eles foi entregue essa palavra da verdade.
Isso evitava que pessoas como Montano, que tinha a ousadia de batizar no nome do Pai, do Filho e de Montano, se colocassem como autoridade sobre a igreja, que é a autoridade espiritual determinada aqui nessa terra. E esse era, então, o segundo crivo. Se não fosse assim, nós teríamos hoje, no nosso cânon do Novo Testamento, textos como encontrado em Eclesiástico. Se você já leu esse livro, respeitamos como literatura religiosa, respeitamos sem dúvida, mas não concordamos com algumas coisas que existem nele. Um dos textos, lá no capítulo 42 de Eclesiástico, vai dizer o seguinte, que é proveitoso a um homem espancar um escravo mau até que ele sangre. Olha que coisa complicada de se aceitar. A igreja determinar que é bom você espancar um servo, um escravo, um funcionário. Então, se a igreja não tivesse colocado esse crivo de ser uma literatura escrita pelos apóstolos, qualquer pessoa com sua interpretação podia escrever o que quisesse. Então, só participa, só é reconhecido como canônico esses livros, que é o Mateus, as cartas de Paulo, Pedro, João, Tiago, Marcos e Hebreus, que nos primeiros séculos, né, como o cânon fechou ali em 300 e alguma coisa, 397 tem aí na sua lição, que até então era tida como escritura de Paulo, como autoria de Paulo, né? Posteriormente ainda há alguns debates, mas não é esse o nosso intuito. E esse era, então, o segundo critério. O primeiro critério, a igreja institucional, a igreja organizada, precisava reconhecer e ler essas cartas no meio dos seus cultos, das suas reuniões. Segundo critério, precisava necessariamente ser de autoria apostólica ou de alguém daquele círculo. E não era apenas isso, porque algumas pessoas, ali na época, decidiam escrever em nome de um outro. Seria mais ou menos o seguinte, é como se eu quisesse enviar uma carta para a Câmara Municipal e sabendo que, se eu mandasse no meu nome, Jéssica Mota, ninguém daria a mínima atenção, porque eu não tenho visibilidade nenhuma na cidade, eu decidisse fazer o seguinte, eu vou mandar em nome do pastor Edinaldo, porque o pastor Edinaldo é uma figura reconhecida dentro da cidade. Naquela época era o que acontecia. Algumas pessoas, para tentar colocar credibilidade nos seus escritos, diziam assim, olha, vamos mandar como se fosse, vamos escrever uma carta como se fosse Barnabé, o companheiro de Paulo. Eu até já citei. E temos, então, a carta do pseudo Barnabé. Aí a igreja coloca um terceiro crivo para que esse livro seja reconhecido como canônico. Olha, ele precisa ser reconhecido pela igreja, ele precisa ter sido de autoria apostólica, mas ele precisa também ser aprovado na regra de fé. Ou seja, tudo aquilo que era ensinado precisava estar em concordância com o que estava no Antigo Testamento, fosse com o cumprimento de promessa, ou fosse reafirmação, como tem muito no Novo Testamento. Precisava passar nesse crivo. Não é só dizer que foi um apóstolo. É necessário que o que há de escrito nesse livro fixe, igual modo, passe pela regra de fé que a igreja tem visto que é a verdadeira, que esteja em concordância com o credo, que esteja em concordância com os ensinamentos dos apóstolos, que esteja em concordância com o que se tem no Antigo Testamento, porque assim nós teremos a certeza de que esses livros preservam a verdade do Senhor confiada à igreja. E aí na nossa lição não tem, mas eu acho muito válido falar que um outro ponto importante desse fechamento do cânon do Novo Testamento é a questão da preservação soberana de Deus em toda a história. Há quem diga que a Bíblia não tem credibilidade porque foi escrita há milhares de anos atrás, porque foi escrita há muitos anos atrás e não é confiança. Eu queria lhe dizer a você que me escuta que
para a sua alegria e para a minha alegria, a Bíblia Sagrada tem mais atestados históricos e arqueológicos do que os próprios livros de Platão. Então, se precisamos questionar alguma verdade, não é a palavra do Senhor. Guarda isso aí no teu coração. E a igreja reunida é quem faz esse processo no sínodo, reunião, tá? Tem aí na sua mente, sínodo, na reunião de Cartago, levou muitos anos, aí foram muitos e muitos anos, esse embate, essa organização começa no século II, para se defender da quantidade de escritos que se tinha na época, para se defender de Marcião, que tinha criado o seu próprio cano, para se defender de Montano, que estava criando a sua própria regra de fé, e para fortalecer a igreja e instruir como povo de Deus aqui na terra. A formulação doutrinária do cristianismo atendeu às necessidades crescentes nos primeiros séculos de explicar a fé e ter um manual de regra, fé e prática, como hoje conhecemos. E aí você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com o movimento dos desigrejados, o que tudo isso que você está falando tem a ver com esse movimento. E aí falamos no início desse estudo que o movimento ele vem para questionar a igreja quanto à sua hierarquia, e isso não é novo, tá? No primeiro século, Inácio se levanta, Inácio, um dos pais da igreja, se levanta para defender a veracidade do bispo da igreja, para defender a autenticidade do bispo da igreja como autoridade instituída pelo Senhor. Então, não é novidade questionar a hierarquia da igreja. Os desigrejados também, muitas vezes, questionam que a igreja causa muito mais mal à sociedade do que necessariamente bem. E isso não é verdade. Quando nós olhamos a história da igreja, quando nós olhamos o legado teológico, emocional, espiritual, educacional, social da igreja, nós conseguimos entender que não é verdade essas afirmações. E aí a gente olha para a organização do cano do Novo Testamento, que até os desigrejados leem, e nós dizemos, será que o legado da igreja tem que ser realmente tão questionado? E eu quero que você entenda que eu não estou defendendo, dizendo que a igreja é perfeita e inerrante. Inerrante é a palavra do Senhor. E como eu falei semana passada, eu volto a dizer, enquanto a igreja for feita por pessoas como eu e como você, vai ter quem erre dentro dela. A não ser que você conseguiu aí ser perfeito e vai ser transladado até o final do dia. Caso contrário, enquanto houver pessoas na igreja, a igreja vai enfrentar dificuldades. Enquanto houver pessoas falhas, o pastor ainda vai ter que lutar contra a formação de grupos dentro da igreja. Enquanto houver pessoas falhas, a gente ainda vai precisar pedir perdão muitas e muitas vezes. Enquanto houverem pessoas falhas, a gente vai precisar se retratar. Mas a igreja não é feita só disso. A igreja não deixa apenas pontos ou um legado negativo. A igreja tem o seu legado e ela tem sido guiada pelo Senhor, e nós asseguramos em dizer que fazemos parte de uma instituição estabelecida pelo Deus eterno que governa e controla toda a história. Nós não nos envergonhamos de fazer parte dessa instituição, porque olhamos a sua trajetória e vemos a poderosa mão de Deus agindo através dela. Ou você acha que apenas uma pessoa, como fez Marcião, tivesse fechado o cano do Antigo Testamento, segundo a sua vontade, teria sido suficiente? Ou você acha que se nós ficássemos à mercê de diversas opiniões, a igreja teria dogmas e regras como nós temos hoje? Aí no parágrafo da página 58, se você tiver a sua revista e puder acompanhar, vai dizer o seguinte, no último parágrafo. Curiosamente, o movimento dos desigrejados não questiona a formação do cano do Novo Testamento. Eu, particularmente, nunca conheci um desigrejado que questionasse. Pelo contrário, eles utilizam nas suas reuniões, eles se utilizam para ler, utilizam como meditação, enfim. Embora, guarda isso daí com você,
que o testemunho histórico, a história, coloque a igreja institucional, a igreja estabelecida e organizada, como alguém que organizou esse cânon. Mesmo tendo sido organizada pela igreja, os desigrejados não questionam. E aí há uma incoerência. Porque se a igreja é má, se a instituição é ruim, como afirmam alguns, se a instituição é questionável, como afirmam alguns, como pode ter, pela autoridade e instrução do Espírito Santo, ter sido usada pelo Senhor para reconhecer a inspiração divina de alguns livros? É fato que há pessoas desanimadas, desiludidas, machucadas, e que muitas vezes saem de dentro da igreja. É fato. Mas a igreja é corpo de Cristo. Quando nos machucamos, é em Cristo que encontramos a cura. É na igreja que encontramos tratamento. É aqui, no meio da comunhão, que aprendemos que pedir perdão não tem a ver com você ser menos forte, mas tem a ver com quebrar o orgulho que precede a queda e a ruína, como nos ensina a palavra. É aqui na igreja que nós entendemos que discordar da opinião não significa você ser alguém que não tem opinião própria, mas é você entender que na igreja do Senhor a gente anda em conformidade com o agir do Espírito, e as opiniões, mesmo sendo diferentes, têm um único objetivo, que é edificação como igreja. Nós olhamos para todo esse legado, tudo isso que foi um legado inquestionável da igreja. Você pode estudar a história da igreja, a história da formação do cânon bíblico, e você vai perceber que não somos uma instituição falida, como infelizmente afirmam alguns. Não somos uma instituição mesquinha, orgulhosa. Nós somos a igreja do Senhor, aqueles cujas portas do inferno jamais prevalecerão. Como conclusão, a revista traz aí que a formulação doutrinária do cristianismo atendeu à necessidade dos cristãos do primeiro século, mas atendeu também a minha e a sua necessidade como igreja atual. A experiência soteriológica, salvação aí, para você que não conhece essa palavra difícil, tem a ver com a doutrina ou estudo acerca da salvação, não era mais o bastante para assegurar os cristãos. Então, precisava ser colocado ou sistematizado de forma mais clara esse evangelho. E aí, vale uma explicação aqui, não é que tenham sido criadas novas doutrinas. Eu ouvi essa explicação uma vez, acerca da história da redenção, e eu acho que é interessante para nós também, para que nós possamos entender a organização do cristianismo. É como se a gente entrasse numa casa enorme, cheia de móveis, cheia de detalhes, cheia de quadros, com paredes, enfim, com muitos detalhes, e a gente entrasse e tivesse tudo escuro, e à medida que a gente fosse entrando, a gente fosse acendendo algumas luzes. Obviamente que você não consegue ver tudo quando você coloca o pé na porta da sala, mas à medida em que as luzes vão se acendendo, você vai conhecendo o que é que tem dentro da casa. O cristianismo foi da mesma maneira. Não é que tenha se criado novas coisas, é que à medida em que o Espírito Santo ia trazendo clareza e iluminação, homens do Senhor, participantes da igreja do Senhor, foram usados para organizar. E esse legado é nosso como igreja. Tornou-se fundamental oferecer resposta, não apenas aos hereges, não apenas àqueles que diziam que, olha, vamos se afastar da igreja, vamos sair do meio desse povo, vamos criar a nossa própria religião, ou vamos criar a nossa própria interpretação bíblica, mas também para fortalecer os crentes, para que eles pudessem entender que ser cristão não é dar um salto no escuro, mas ser cristão é conhecer e prosseguir em conhecer o Deus que chamou das trevas para a luz. Todo esse legado
Diferente do que muitos desigrejados e pessoas que têm um certo problema com a igreja dizem, não foi prejuízo à fé. Pelo contrário, produziu compreensão e edificação do povo de Deus. Esse é o nosso legado. Essa é a história da igreja. Sim, somos passíveis a errar, quanto igreja militante, mas somos também certos de que pelo Senhor já somos igreja triunfantes. Se você tem sido magoado pela igreja, tem sido magoado por alguma situação de dentro da igreja, entenda, isso não é quem a igreja é, isso é quem nós somos. Mas ainda há cura aqui dentro, ainda há restauração aqui dentro. Não porque queremos ver esse banco cheio de pessoas, mas porque queremos compartilhar com você da alegria da comunhão que a palavra nos assegura. Porque, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Ó, quão bom é que os irmãos vivam em perseverar na doutrina, sejam edificados. Ó, quão bom é que sejamos ovelhas que têm pastor, que sejamos rebanho que tem aprisco. Não pense você que a possibilidade de você ser cristão na sua casa é suficiente para assegurar a sua fé. Minha avó sempre me dizia uma coisa, quando eu não queria ir para a igreja, que eu era um adolescente, né, um círculo de oração 2h da tarde, numa quarta-feira, uma criança achava difícil ir. Mas ela dizia o seguinte, olha, se você tiver uma brasa e você tirar ela da fogueira, não demora muito para ela se apagar. Você, como cristão, é a mesma coisa. Se você sair, não demora muito para apagar. Então, se temos lhe magoado como igreja, nos perdoe. Mas aqui ainda é lugar de cura. Aqui ainda é instituição organizada, estabelecida pelo Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Perdoe o início do estudo aí. Realmente eu tenho um problema com ar-condicionado e também tenho um problema com nervosismo. Não é problema nenhum falar isso. Mas entendemos que todas as coisas cooperam para o bem do Senhor e continuamos pregando a palavra, entendendo que na autoridade dele e do Espírito Santo somos mais do que vencedores. Que Deus em Cristo lhe abençoe como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Louvamos a Deus pela palavra tão rica, tão inspiradora que o Senhor tem nos dado nestas lições, né? No próximo domingo nós estaremos estudando mais uma vez, mais uma lição desta revista, né? A lição de número 12, com o irmão Deli, que vai estar trazendo essa lição. Então, desde já nós convidamos os amados irmãos que estão aí nos assistindo, estão prestigiando a nossa live, possam estar conosco, não só no domingo de manhã, mas à tarde, a partir das 7 horas, nós estaremos novamente aqui nesse mesmo canal, né, divulgando a palavra do Senhor, estaremos juntos mais uma vez. E nesse momento, eu passo a oportunidade ao pastor Edinaldo, que vai estar trazendo um momento de oração, os avisos, e estará encerrando com uma oração final. Amados irmãos e amigos, vocês que estão aí conectados conosco, nós agradecemos desde já, parabenizamos a missionária Jéssica, aos irmãos da banda, e queremos ainda ter um momento de oração, né? E enquanto nós oramos ao Senhor, nós temos, irmãos, necessidades mais do que justificáveis para estarmos orando, preocupados com a situação dessa pandemia. E nós vamos cantar, meus irmãos, aquele hino Espírito Santo, né? Baseados em Romanos capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos, nesse momento, que o Espírito Santo, de forma efetiva, de forma eficaz, esteja nos dirigindo nesse momento para interceder a Deus por toda essa população, por toda essa massa, infelizmente, que estão aí acometidos do coronavírus, que estão nos hospitais, nas UTIs, que estão à mercê, muitas vezes, de uma saúde pública frágil, de um sistema complicado, mas o Senhor é maior e nós cremos que o Senhor pode, nós cremos que o Senhor vai abençoar a todos aqueles que nessa atitude buscar ao Senhor de todo o coração, porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Todas as Coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Tu és o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta todas as vidas, toda a criação nas Tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, nessa manhã mais uma vez, para interceder, ó Deus, por esta situação em que nos encontramos, não só em termos de Brejo dos Santos, Paraíba, mas em termos de Brasil, de planeta Terra. Nós estamos, Senhor, sofrendo, ó Deus, grandes percas, uma praga terrível que tem ceifado tantas vidas, Tu sabes, ó Deus, e nós olhamos para um lado e para o outro, como diz o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E o meu socorro, o nosso socorro, nós reconhecemos, ó Deus, prontamente, que está em Ti, Senhor. Está em Ti, meu Deus. Está em Ti, meu Pai, meu Santo Pai. Meu Deus Todo-Poderoso, só o Senhor é a única solução, a única saída, e nós queremos, juntamente com pessoas que estão conosco, com a Tua igreja, nós queremos, ó Deus, te apresentar a vida daqueles que estão doentes, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Tu és aquele que intervém, e a Tua intervenção faz toda a diferença. Tu és aquele que toca, Senhor, no enfermo, o enfermo é curado. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode, que o Senhor fará maravilhas, como tem feito na vida de muitas pessoas. Senhor, nós não somos nada, nós não temos poder algum, nós não temos condição de fazer o milagre, mas nós conhecemos a Ti, que é todo poderoso e que pode fazer isso. Pois, ó Deus, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, vai, Senhor, curando todos os enfermos. Deus abençoa o irmão Adenilton Alves Teixeira. Pai, levanta, cura, Senhor, restaura. Meu Deus, em nome de Jesus, a sua mãe, aquela família da irmã Zuleide, que foi mencionada no grupo da igreja, 4 membros da família que estão acometidos.
Ó Deus, em nome de Jesus, tantos outros hospitalizados, tantos outros, ó Deus, na UTI, ó Deus, tantos outros na respiração artificial. Tem misericórdia, Deus, nós clamamos em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. A tua igreja, Deus, nessa manhã se une para interceder, para pedir, Senhor, em favor de todos aqueles que estão acometidos nesta hora, Senhor, nesse dia. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, cura todos os enfermos, acometidos de coronavírus, acometidos do coração, de câncer, de outras doenças. Senhor, em nome de Jesus, que essa terrível epidemia ou essa terrível pandemia possa vir a passar de nossa nação, do nosso povo. Nós oramos assim, Senhor, agradecemos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitar, esquecer cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos traz. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Agradecemos a Deus por esta manhã, não é? Por cada vida que aqui veio, o pessoal da música, os irmãos Natan, Deli, Doman, não é? Que estiveram aqui, e a missionária, a Jéssica, o seu esposo Alain, Evódia Magdala, Jonatas, não é? E nós estivemos aqui, irmãos, para fazer a vontade do Senhor, e creio que o Senhor vai abençoar e multiplicar os resultados de tudo aquilo que foi feito nessa manhã aqui. Nós queremos aproveitar para convidar a todos que estiveram conosco, convide outras pessoas para multiplicar o número daqueles que estarão ouvindo a palavra do Senhor. Hoje à noite, às 7 horas, eu estarei aqui dirigindo o culto, a live, e estará conosco pregando o missionário Aldemir Galdino. Então nós queremos convidar a todos desde já e agradecer a Deus por esta manhã, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou, e que a graça e a paz do Senhor abençoe a todos os nossos irmãos e ouvintes, em nome de Jesus. Amém.